colocar a palavra somente. Olha, primeiro solas, somente as Escrituras. A Igreja Católica cria na Bíblia, mas não é somente na Bíblia. Tinha os dogmas e tinha a tradição da igreja para competir com a Bíblia. Então a Bíblia não encerrava toda a revelação de Deus. A revelação de Deus continuava com o Papa. E aí a Reforma Protestante veio e colocou a palavra somente. Somente as Escrituras, a revelação de Deus se encerrou com a Bíblia. Então derrubou os dogmas, derrubou a tradição e derrubou a revelação através do Papa, com somente as Escrituras. Depois veio somente Cristo. Colocou somente diante de Jesus. Por quê? A Igreja Católica tinha Maria e tinha os santos. Então derrubou Maria e derrubou os santos, colocando a palavra somente diante de Jesus. Somente Cristo. Salvação somente através de Cristo. Depois veio a graça. Cria na graça. Mas a reforma colocou somente na frente da graça. Somente a graça. Salvação somente por graça. O homem não é um cooperador com Deus, o homem não é um ajudador de Deus no projeto da salvação. E hoje nós vamos estudar somente a fé. Somos justificados somente pela fé. A igreja entendia que não, que os homens precisam trazer a sua ajuda para Deus na obra da justificação, da salvação. Então aqui não tem méritos humanos, aqui não tem obras humanas, aqui não tem esforço humano para trazer a salvação para nós. Então colocou somente a fé, justificação só pela fé e glória somente a Deus. Nem ao Papa, muito menos a Maria, né? Nem a Maria, muito menos ao Papa. Glória somente a Deus, que é o tema que a gente vai encerrar no próximo domingo, não é? Só lhe deu glória. E essas expressões são todas colocadas em latim. E aí por isso está em latim lá. Sola Escritura, solus Christo, sola gratia, sola fide, e só lhe deu glória. Hoje sola fide justificate, justificação somente pela fé. E se quiser completa, sola fide justificate est. Somos justificados somente pela fé. Hoje, então nós estamos aí com o ponto número 4, não é? A quarta coluna da doutrina reformada. Isso é fundamental para a gente entender o que é a nossa fé. Quando nós falamos tanto sobre fé, escolhemos tanto a nossa fé, o que nós estamos querendo dizer com tudo isso? Bom, queridos, dois textos fundamentais em Romanos, capítulo 1 e o capítulo 3. No capítulo 1, visto que a justiça de Deus, a gente precisa entender o que é a justiça de Deus, e a gente vem trabalhando com isso, se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Este foi o versículo, este foi o texto que Lutero descobriu na Bíblia. Este foi o grande tesouro de Lutero, que levantou Lutero como grande reformador da igreja. Ele não queria fundar outras igrejas. O que Lutero queria, pretendia, era reformar a igreja. Estar dentro da igreja, mas mudar o contexto teológico da igreja. Mas como a igreja resistiu à reforma, outros reformadores se levantaram com Lutero, e aí eles deram o grito e surgiu a reforma protestante. Muito bem, queridos. Lutero descobriu, esse que está em vermelho, o justo viverá por fé, foi a grande experiência de Lutero. Aí, pulando 3 capítulos para frente, ele faz uma conclusão, não é? Em 3 capítulos da frente. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E hoje nós temos aí a quarta
bastante. Fé, simplesmente fé, nada mais do que a fé. A gente precisa dizer aqui, queridos, duas coisas. Paulo vai dizer isso em 2 livros. Primeiro, o livro de Romanos. Para você entender a fé, a justificação pela fé, você tem que entender a mensagem de Romanos. Porque ele vai dizer isso em toda a carta de Romanos. Nos 4 primeiros capítulos, capítulos 1, 2, 3, 4, ele vai fazer o fundamento. Ele vai fazer o fundamento. Tem alguém vendendo uma buzina ali. Ele vai fazer o fundamento da doutrina da justificação pela fé. Depois, a partir do capítulo 5, capítulo 5, ele vai ilustrar, ele vai mostrar os resultados da justificação pela fé nos capítulos seguintes. Tá? Então, tudo que a gente vai ver, capítulo 5, 6, 7, 8, especialmente 12, 13, 14, pulando 9, 10 e 11, porque faz um parênteses, vai mexer com os judeus, mas está dentro da tese. Aí ele vai mostrar os resultados da justificação pela fé. O que acontece com um homem? O que acontece com uma mulher? O que acontece com um jovem, com um adolescente que teve um encontro com Jesus e alcançou a salvação, essa justificação? O que acontece com ele? Então Paulo vai se ocupar no livro de Romanos para mostrar os resultados disso na nossa vida pessoal. E o outro livro que ele vai se ocupar disso é Gálatas, porque a igreja na Galácia estava sendo perturbada pelos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram aqueles que diziam o seguinte: olha, não basta você aceitar Jesus como Salvador, você tem que saber o que Moisés está ensinando. Você tem que se apegar com Cristo, mas você não pode largar Moisés. Ou seja, você tem que se apegar à fé, mas você não pode abandonar as obras da lei. Aí Paulo, em razão disso, vai mostrar: olha, vocês começam no espírito, vocês vão terminar na carne. Então vocês não entenderam nada da mensagem da cruz. Vocês não entenderam nada sobre o cristianismo. Se tem que pegar Jesus, mas não pode largar Moisés, então vocês não entenderam. Então Paulo vai mostrar também lá em Gálatas o que representa a fé cristã, a fé bíblica. E o outro autor na Bíblia, Tiago, também vai dar uma mexida com isso, e parece que Tiago entra em confronto com Paulo, quando ele vai falar sobre a questão da fé, e a gente vai dar uma olhadinha nisso. Lutero foi muito criticado, porque quando ele desenvolveu a tese da justificação, quando Deus pega a justiça, o que é isso aqui, querido? A justiça de Deus. É o seguinte: pela lei, todos nós estamos no inferno de cabeça para baixo. Toda a humanidade. Por mais religiosa que seja, toda a humanidade está no inferno de cabeça para baixo. O que Deus fez? Porque a lei condena. Se você peca contra o mandamento, e não precisa pecar de forma objetiva. Esse pecado pode ser subjetivo. Jesus disse: se um homem olhar para uma mulher, essa mulher brilhar com seus olhos, e ele se deliciar com essa mulher, e começar a imaginar cenas com essa mulher, ele pecou contra qual mandamento? Contra o 7. Diante de Deus ele já consumou esse pecado, porque o pecado diante de Deus ele é subjetivo, ele não é exatamente objetivo. E Jesus disse: pecou contra um, pecou contra todos. Então a humanidade está no inferno de cabeça para baixo. Então o que foi que aconteceu? Jesus disse: eu vou fazer justiça à lei, eu vou cumprir toda a lei. Ele veio, cumpriu toda a lei, não pecou contra um só dos mandamentos. Então Jesus cumpriu toda a lei. Quando ele morreu a minha morte, ele morreu a sua morte. Jesus fez justiça à lei, e Deus pega essa justiça e coloca sobre nós, e a gente chama isso de justificação. Nós fomos justificados.
Deus pegou essa justiça e colocou sobre nós pecadores. Então nós fomos justificados. Então isso é justiça de Deus. Aí Lutero foi muito criticado nessa tese aqui por causa desse versículo, porque aqui concluímos, pois que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Aí Lutero colocou a palavra somente. Ele disse, justificando, para ele ter colocado a palavra somente, ele disse o seguinte: na tese de Paulo, traduzindo para o alemão, explorando a Bíblia alemã, ele diz, você não entende se não colocar a palavra somente. Para você entender o que a Bíblia diz, você tem que colocar a palavra somente. Por quê? Porque exclui toda e qualquer bondade humana, todo e qualquer mérito humano, toda e qualquer justiça humana, direito humano diante de Deus. Exclui. Então essa palavra aqui, de Lutero, ela é imprescindível, mesmo que ela não esteja na Bíblia. Você não vai entender o que significa essa fé se você não colocar essa expressão somente. Então Lutero foi muito criticado, porque ele diz, essa palavra tem que estar dentro de Romanos 3, 28. Quer dizer que ele estava alterando a Bíblia, qualquer coisa nesse sentido. Qual a importância de somente a graça e qual a importância de somente a fé na compreensão da doutrina da salvação? Nós estudamos, queridos, no domingo passado, somente a graça, porque tudo é por graça. Quando o tema é nossa salvação e a nossa eternidade, tudo é através da graça de Deus, que estudamos no domingo passado, e hoje nós vamos estudar tudo uma questão de somente a fé. Então essas duas palavrinhas, somente a graça e somente a fé, elas caminham juntos, porque se é graça de Deus, não é mérito humano, e se é fé, não tem obras humanas, mas nós não vai nada para alcançar a nossa salvação. A nossa salvação é expressão da nossa fé, e tudo que Jesus fez, tudo que Jesus fez na cruz é suficiente para a salvação do pecador, por mais pecador que seja. Ninguém precisa completar o que Cristo fez na obra. Quando ele diz tudo está consumado, está mesmo. Foi perfeita a obra de Jesus. Ninguém precisa de dizer, Deus, eu acho que o que Jesus fez na cruz não é suficiente, eu tenho que fazer alguma coisa para que eu seja salvo. Esse esforço nosso de fazer qualquer coisa estará anulando o que Jesus fez na cruz, dizendo, não foi suficiente, e eu tenho que completar o que Jesus fez lá. Então, queridos, essas duas palavrinhas são importantes para a gente entender a doutrina da nossa salvação. Bom, então o que significa esse somente a fé? O que significa que a fé na obra que Jesus fez por nós, ela é suficiente para nos colocar numa eternidade com Deus? O que significa, queridos, esta somente a fé? É o que nós vamos ver, então, a partir de agora. O que significa somente a fé? Esse somente a fé, queridos, vai significar que quando se trata da nossa salvação, tudo é um ato de Deus, não é um ato de um homem. Que a nossa salvação começou na eternidade passada, ela se efetiva agora e ela continua. Ela foi programada por Deus na eternidade passada, antes da eternidade, diz Paulo em Efésios, antes da eternidade. E Paulo vai dizer em Tito, antes dos tempos eternos, Deus programou a nossa salvação. Então ela estava lá na eternidade. E ela vai ser consumada na eternidade futura, quando nós entrarmos no estado de glorificação.
ação. Então começou na eternidade passada e ela vai se consumar na eternidade futura, para mostrar que não é ato nosso, que esse é o ato de Deus. Então vamos lá. Bom, queridos, para definir o que é esta fé, para exemplificar o que é esta fé, o que é que Paulo vai fazer? Paulo vai lá para o capítulo 4. Desses dois versículos, aqui, 3, 4, 5, o que é que Paulo vai fazer? Paulo vai tentar definir o que é essa fé. E Paulo vai exemplificar, vai definir exemplificando o fato histórico. Então veja só a experiência dele. O que a Bíblia diz? O que as Escrituras dizem? Nesse caso aqui, as Escrituras são o Velho Testamento, né? Os livros, 5 primeiros livros, que é a Torá, os livros históricos, os livros poéticos, Salmos, Provérbios, Cantares e os profetas. Os livros proféticos. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O que é que nós temos aqui, queridos? Olha onde Paulo vai. Paulo vai pegar um personagem mais sagrado do Velho Testamento, que os judeus se orgulhavam dele e diziam: Abraão é o nosso pai. Abraão é o nosso pai na fé, é o nosso exemplo de fé. E quem que Paulo pega? Exatamente Abraão, não pega outro. Ele vai em Abraão. E ele vai mostrar uma antítese. E a gente precisa entender qual é a antítese de Paulo. Ao que trabalha e ao que não trabalha. Mas essa não é a antítese de Paulo. Paulo está fazendo uma comparação entre o que trabalha e o que não trabalha. Ele diz o seguinte: o que trabalha, no final do mês tem direito a salário. O que não trabalha não tem direito a nada. A antítese seria essa, né? Seria essa a antítese. Mas não é essa a antítese. A antítese é o seguinte: ao que trabalha, tem direito pessoal, o direito dele, o mérito dele, direito dele. Ele adquiriu pelo seu esforço o que ele vai receber no final. Mas, e ao que não trabalha, porém crê? A antítese aqui é essa: o que trabalha, os seus méritos são pessoais, mas esse aqui não trabalha, mas crê, e por isso ele tem direito. Irmãos, notar a perspicácia aqui? Então vou colocar o irmão Adão e eu aqui. Adão que está mais próximo de mim. Então o irmão Adão é um exemplo de trabalhador. E no final do mês ele ganha e ninguém tem que aplaudir porque ele ganhou. Não ganhou porque é o direito dele, não pode aplaudir. Mas do outro lado, eu não trabalhei e recebi. Um recebe porque trabalha, mas o outro não trabalhou e recebe um prêmio muito maior. O que é isso? Um trabalha e recebe um prêmio pequenininho, seu salário no final do mês. O outro não trabalha e recebe um prêmio muito maior. E esse prêmio não é porque tem trabalho, a prova é que ele não trabalhou. O que foi que ele fez? De repente ele adquiriu uma fé. Não foi um esforço de trabalho. Aqui não tem obras, aqui não tem obras, aqui não tem colaboração com Deus, aqui não tem barganha com Deus. E por causa dessa fé, ele foi justificado. A sua fé atribuiu justiça a ele. O que não acontece aqui, acontece cá. Queridos, a gente
gente precisa entender o que é salvação. Por que isso é importante, queridos? Você vai encontrar pessoas que têm 30 anos de vida cristã, que é crente, foi batizado, está na igreja, tem a Bíblia, sabe muitos salmos de cor, sabe muitos textos da Bíblia de cor, mas de repente essa pessoa entra numa crise e diz assim: eu não tenho certeza da minha salvação. Como não tem certeza da salvação? Como você não tem certeza da salvação? Você confessa que é uma pessoa pecadora? Eu confesso que sou uma pessoa pecadora. Eu peco todos os dias, por pensamentos, por sentimentos, por atos, por omissão. Eu peco todos os dias, nós pecamos todos os dias. Você reconhece isso? Reconheço. Você reconhece que Jesus morreu exatamente porque você é uma pessoa pecadora? Eu reconheço. Você crê que a morte de Jesus na cruz te purifica de todos esses pecados e te coloca puro diante de Deus? Eu creio. Eu creio. Você aceitou isso no seu coração? Aceitei. O Espírito Santo fez alguma mudança na sua vida quando você recebeu Jesus? Fez. A mudança foi muito brusca. Uma coisa é a minha vida antes de Jesus e outra coisa é a minha vida depois de Jesus. E como que você não tem certeza da sua salvação? Que crise é essa que você entrou nela? Uma crise de ignorância bíblica. Porque a salvação, queridos, não é coisa que eu tenho agora de manhã e à tarde eu perco. Salvação não é uma coisa que eu tive ontem e hoje eu não tenho. Salvação não é uma coisa que Deus me dá agora e depois Deus toma. Essa não é a compreensão bíblica de salvação. Uma vez em Cristo, para sempre em Cristo. A menos que a pessoa achou que uma vez foi a Jesus, mas na verdade ele nunca teve esse encontro com Jesus. É uma pessoa religiosa. Uma experiência de salvação não é uma experiência religiosa, perdão. Uma experiência de salvação, queridos, é uma vida em Cristo. Opa, a tampa abriu aqui, eu fiz um desastre. Por que é importante a gente fazer essa diferença aqui? Esse aqui tem méritos próprios. A empresa tem uma dívida para com ele. Esse aqui também, a justiça de Deus tem uma dívida. Ele não fez nada, mas a fé tomou o espaço nesse cenário aqui. A fé ocupa. Então, essa antítese de Deus não é o que está. A antítese de Paulo não é o que está em azul. A antítese de Paulo é o que está em azul e vermelho. Entendeu? Se nós entendermos isso aqui, nós vamos entender o tamanho do projeto de Deus quando Ele desejou, Ele propôs salvar o pecador de um juízo eterno. Muito bem, vamos lá. O que significa? Vamos ver esse versículo aqui, no versículo 25. Aqui nós estamos no capítulo 4. E agora nós vamos voltar para o capítulo 3, versículo 25. Olha esse versículo aqui, queridos. A quem Deus propôs, quem é o sujeito aqui da oração? Deus. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Não ficaram impunes, porque todos eles foram julgados na cruz, no sangue de Cristo. O que a gente tem que entender aqui, queridos? Nós precisamos entender essa palavra propiciação. Primeira coisa que a gente tem que entender é essa palavra propiciação. O que é propiciatório? Propiciatório,
quando a gente vai lá ver aquela arca, acho que vocês já viram muita arca, quem está assistindo essas novelas da Record, eu não assisti nenhuma, eu não dou conta disso. Mas quem assistiu, eu imagino que você deve estar cansado de ver a arca. Aquela lâmina de ouro que fica em cima da arca, aquela lâmina de ouro é chamada propiciatório. Por que essa lâmina de ouro em cima da arca, da tampa da arca, tem onde ficavam os querubins, tem esse nome de propiciatório? Porque era ali que os sacerdotes aspergiam sangue. E esse sangue aspergido na tampa da arca, em cima dessa lâmina de ouro chamada propiciatório, tinha como finalidade expiar o pecado do povo. Daí, propiciação ou expiação serem palavras sinônimas dentro da Bíblia. Lembra daquela oração que o publicano fez? Está o publicano, o fariseu orando, e o publicano, qual foi a oração do publicano? Deus, ser propício a mim, pecador. Não foi a oração dele? Ser propício. Olha aqui de onde vem o verbo propiciar, de propiciação, de propiciatório. Ou seja, Deus, seja favorável a mim. Por quê, queridos? Aquele sangue que o sacerdote aspergia sobre essa lâmina de ouro era com a finalidade de expiar o pecado do povo de Deus. E fazia com que Deus fosse propício aos pecadores, favorável aos pecadores. Então vamos sair da Arca da Aliança, vamos sair das novelas da Record, que eu não assisti nenhuma, mas vamos sair delas. Eu imagino que vocês estão com ela na cabeça. A minha esposa não perde uma, e ela ama, não perde uma. Ela assiste e depois vem fazer pergunta para mim, uma série de perguntas. Então, queridos, vamos sair agora da arca e voltemos para o Novo Testamento. O que foi que Jesus fez? Jesus manchou a cruz, a cena da cruz, com o seu sangue. Esse sangue é o sangue expiatório, para fazer expiação do nosso pecado. Jesus foi a cruz foi o nosso propiciatório. A cruz foi o nosso propiciatório, onde o sangue foi derramado. Então Deus hoje, por mais imundo que um homem seja, por mais imunda que uma mulher seja, por mais perverso, por mais pervertido, saqueador de bancos, assaltante de banco, pode ser prostituta da sociedade, pode ser viver na vida mais promíscua, homossexual, lésbica, pode ser as pessoas mais devassas que você encontrar nesse mundo. Vamos dizer que a minha mensagem aqui é uma mensagem discriminatória. Eu falo pregando Bíblia, não tem nada a ver com a vida de ninguém. Cada um viva do jeito que quiser. Cada um é dono do seu nariz, da sua vida, não tem nada a ver com isso. Tá? O Brasil dá liberdade e a Bíblia também dá liberdade para pessoas viverem do jeito que quiser. Que o santo santifique-se e que o mundo se torne mais imundo ainda. Até a Bíblia nos dá total liberdade para fazer o que quiser. Agora, tem juízo final. Então, queridos, o que acontece aqui? A cruz é o propiciatório. O sangue de Jesus foi derramado para expiação. A palavra sinônimo de expiação significa o quê? Expiar ou propiciar é expiação. Esse sangue que lá jogava daquela lâmina de ouro, hoje Deus pega esse sangue e joga na vida daqueles que crêem. E diz assim: essa propiciação só é possível se for através da fé.
Aí disse: Deus, eu não tenho nada que eu possa fazer para ser salvo, porque Jesus fez tudo, mas o que Jesus fez, eu recebo na minha vida. Eu sei que esse sangue aspergido sobre mim me purifica de todo pecado. Onde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. Então, queridos, essa salvação hoje só é possível mediante a fé, porque essa justiça de Deus executada em Cristo na cruz, trazida por nós, faz com que Deus seja tolerante, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, mas na verdade julgados em Cristo Jesus na cruz. É por isso que a gente diz assim, uma irmã, eu já contei numa oportunidade esse exemplo, aconteceu lá no Gama. Essa irmã já faleceu, não é mais viva, mas ela um dia chegou para mim e disse: pastor, eu preciso conversar com o irmão. Isso foi depois de uma ceia, celebramos a ceia. Eu disse: que foi, irmã? Ela tinha aproximadamente uns 75 anos. Ela disse: pastor, quando eu era adolescente, eu cometi um aborto, e eu preciso confessar isso, não tenho paz. Mas como você sabe uma mulher de 75 anos? Aí me veio a ideia de fazer uma pergunta para ela: a senhora porventura já confessou isso para alguém? Para algum pastor? Aí disse: já, pastor, já. Já confessei para todos os meus pastores e hoje estou confessando para o senhor. Eu disse: irmã, então eu vou usar minha autoridade pastoral hoje que te proibir. Eu vou te proibir de fazer essa confissão para mim ou para qualquer outra pessoa. Porque essa confissão está dizendo: eu não acredito no perdão de Deus. Então a senhora está proibida de fazer essa confissão para quem quer que seja. Você não está confessando pecado. Você não está confessando pecado. Você está dizendo que o sangue de Jesus é impotente, o sacrifício da cruz é impotente para resolver um problema espiritual seu. E não é o que a Bíblia está dizendo. Está entendendo, queridos? O que representa somente a fé. Aqui não tem méritos humanos, bondade humana. Muito bem. Aí, Paulo vai fazer uma conclusão. Concluindo, isso aqui é a conclusão, pois que o homem é declarado justo, é justificado pela fé, independente das obras da lei. Vou ilustrar para os irmãos. Queridos, o que é a fé? Vou ilustrar para vocês. Vou ver se eu consigo transmitir isso aqui para vocês. O que é a fé? A fé é uma personagem que anda de mãos vazias. A fé para a salvação. A fé para a salvação é uma personagem que anda de mãos vazias, não tem nada nela. Aqui não tem obras, aqui não tem esforço humano, aqui não tem jeitinho humano, aqui não tem colaboração com Deus, aqui não tem ajuda a Deus. A fé anda limpa, a fé anda sozinho. Quando a questão é nossa salvação, é o ato que eu tenho de apropriar do que Cristo fez. Eu disse: Jesus, obrigado, obrigado, Jesus, o Senhor fez tudo, eu não preciso fazer mais nada, só apropriar. A minha apropriação diz isso, e eu não preciso completar nada que Cristo fez. Então, independente de qualquer coisa que você faça. Agora, queridos, olha o que Paulo vai dizer aqui. Paulo vai voltar àquele personagem lá do Velho Testamento, lá em Gênesis. Eu acho que agora essa novela está falando sobre isso. Ou já falou sobre Abraão, ou vai falar, né? Então, vocês que estão assistindo aí, então vocês ouviram muito falar sobre esse homem.
Abraão, é porventura Deus somente dos judeus? Não, ou é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Queridos, o que é que Paulo está querendo dizer aqui? Qual a mensagem que nós temos aqui? Que a nossa salvação, ela começa com a soberania de Deus. Só existe um Deus do planeta Terra. Deus verdadeiro do planeta Terra só existe um. Você pode ir para a África, todos aqueles países lá animistas, primitivistas, que cultuam demônios, que invocam demônios, mas Deus só existe um que criou os céus e a terra. Você pode ir para o mundo islâmico, o Deus só existe esse aqui. Você pode ir para o Japão, onde invoca Buda, Deus só existe um. Salvação só através de Jesus. Isso a gente tem uma palavrinha para definir isso: unicidade de Cristo. Sem esse Cristo, ninguém nas redondezas da terra chegará à presença de Deus. Salvação começa com a soberania de Deus. Só existe um. Só existe um. Aqui não tem Buda, aqui não tem Alá, aqui não tem nenhuma outra divindade. Aqui não existe. Só o Deus Adonai, Yahvé, Elohim. Só existe esse. E a salvação começa com ele. Fora dele não tem salvação. Por quê? Porque esse é o único Deus que pode justificar alguém através da sua fé. Agora veja que coisa interessante Paulo coloca aqui. Veja que coisa interessante. Ele vai colocar judeus e gentios. Ele divide a humanidade em duas raças: Estado de Israel e quem não tem esse sangue judeu nas veias, que são gentios. Sou eu, é você. Tanto judeu, não basta ser judeu para ser salvo. O judeu, para ser salvo, ele precisa ser justificado por meio da fé no plano redentor desse Deus, seja judeu ou seja gentio. E aqui tem uma coisa interessante, para ser visto. Aqui ele usa uma preposição, aqui ele usa outra preposição. Para os judeus, para os circuncisos, ele usa essa preposição. Para os incircuncisos, Paulo usa essa preposição, por fé e através da fé. São duas preposições diferentes. Por que isso? Por que Paulo muda a preposição? Agora eu vou falar para vocês como professor de língua portuguesa e como professor de língua grega. Por que Paulo muda a preposição? A fé é a mesma. Por fé e através da fé. Por que essa mudança? De circunciso e incircunciso. Eu ia eliminar esse slide aqui. Mas depois eu resolvi deixar. E eu ia eliminar, que é o próximo, né? Nós aqui estamos nesse, que é o próximo. Por fé, mediante. Por que, queridos, essa mudança de preposição? Deixa eu explicar para vocês. Deixa eu ver como é que eu vou explicar isso aqui para vocês. A gramática grega é diferente da gramática portuguesa. Lá as coisas são mais bem definidas do que
na estrutura da nossa língua. Porque lá nós temos declinação. Não sei aqui quem teve alguma noção de latim, alguma coisa por aí, mas assim, tem nominativo, genitivo, ablativo, instrumental, dativo, acusativo e vocativo. São as declinações. Essas declinações é que vão determinar a função sintática das palavras da frase. Então, essa preposição aqui, ela está no genitivo, que significa da parte de. O que que Paulo está visualizando aqui? O que que Paulo está visualizando aqui? Quando ele usa esta aqui, ó, por fé. Falando sobre os judeus ou falando sobre os circuncisos, os judeus que circuncidaram. Porque isso aqui significa da parte de. É como se a fé que estava em Abraão, eles fossem justificados da parte de Abraão. Como Abraão creu, esta fé seria imputada a eles também. Essa aqui já é instrumental. Para esses aqui, essa aqui não é base, ela é meio, ela é um instrumento. Através dela eu consigo chegar. É como se tivesse uma diferença entre judeus e gentios, gramaticalmente. Estou falando isso gramaticalmente. E por isso a gente vem para cá, não é? Agora, veja só, nessa exposição ampla de Paulo aqui, como é que a gente chega, queridos, a essa salvação pela fé? Isso aqui é a grande pergunta. Essa pergunta é o bolo da cereja, é a cereja do bolo, essa pergunta. De que forma isso opera na minha vida? De que forma eu chego a esta fé? De que forma eu aproprio esta fé? De que forma esta fé efetivamente está presente e age na minha vida? A resposta é esse texto aqui, Filipenses 3:9. A justiça que procede de Deus mediante a fé. Então veja só que aqui tanto a fé quanto a justiça tem a sua origem em Deus. Olha que coisa linda que aconteceu conosco. Eu sou pecador, eu não quero ir para o inferno, sofrimento basta nesse mundo, eu quero uma eternidade com Deus. O que foi que Deus fez comigo? Ele me deu de presente a fé. E com esta fé, Ele me deu de presente a salvação. É mais ou menos assim, queridos. É mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu ilustro isso melhor com vocês. Deus me dá de presente a fé e Deus me dá de presente a salvação. Imagina vocês essa caneta. Eu quero dar essa caneta de presente a algum de vocês. Você quer? Pastor, eu quero a caneta. Detesto a Bíblia. Odeio essa mensagem da Bíblia. Não faz parte da perspectiva da minha vida. Eu não quero. Eu quero a caneta sozinha. Eu disse, a condição de você levar a caneta é você levar a Bíblia. Você quer? Isso aqui é um novo modelo de vida. Isso aqui é uma vida com compromisso. Isso aqui é um novo estilo de vida. Ele disse, pastor, essa caneta é muito cara. Essa caneta é muito cara. Porque para eu pegar essa caneta, eu tenho que caminhar com isso aqui. Esse aqui é a carta de navegação. Quando eu acordo e quando eu deito. Eu acho que essa caneta é muito cara. Eu acho que eu vou desistir da caneta. Aqui, queridos, Deus está dizendo, você que não quer enfrentar o juízo final, você que não quer uma eternidade sem Deus, você que não quer o inferno,
condenação eterna. Eu dou de presente a fé e com ela é justiça. Declaro você justificado, declaro você perdoado, declaro você nova criatura, declaro você a partir de hoje. Eu vejo você com as vestes altas e limpas, resplandecentes, porque eu só consigo olhar para você através de Jesus. Jesus é esse cristal que faz com que Deus nos vê com as cores mais limpas, com as cores mais brilhantes, com as cores mais puras. É o prisma. Jesus é esse prisma de Deus. Quando Deus bate os olhos na nossa direção, primeiro Ele vê a cruz, primeiro Ele vê Jesus, depois Ele nos vê. Mas Deus não nos vê como nós somos. No dia a dia, Deus nos vê numa realidade espiritual, esse propósito de salvação dele. Aí, queridos, então quando eu digo assim, Deus, eu quero. Se o presente que chama essa fé salvadora está em Cristo, então eu abraço Jesus para abraçar essa fé. E eu sei que isso implica no estilo de vida. Eu sei que a Bíblia passa a ser a minha carta de navegação. Eu sei que tudo vai ser diferente daqui para frente. Mas é isso que eu quero. Meus queridos, a fé salvadora é isso. Então, como é que isso efetivamente, na prática, ocorre conosco? É porque tudo aqui procede de Deus. A justiça procede de Deus, mas com a justiça vem essa fé, que a fé também procede de Deus. Deus é a fonte. É por isso que Paulo diz aqui, visto que Deus é um só, e só existe esse Deus, hein? Queridos, a doutrina mais difícil, a irmã Sueli está ali, missionária Sueli, foi missionária no Japão, muito tempo, vai pregar essa mensagem lá no Japão, no meio do budismo. Aqueles Budas enormes daquelas montanhas, o pé do Buda é dessa altura, o dedão do pé já não tem mais, porque ele já comeu de tanto beijar. Sabe o que a Bíblia chama isso? Sacrifício de tolo. Entendeu, queridos? O que é ser justificado pela fé? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, você encontra o carcereiro fazendo uma pergunta para Paulo. Olha a pergunta que o carcereiro faz para Paulo. Que devo fazer para ser salvo? Queridos, Paulo disse tudo o que ele precisava fazer. Crer no Senhor Jesus. Esta fé salvadora. Só esta fé salvadora, nada mais. Salvação é isso. Salvação é isso. A fé salvadora anda de mãos limpas. Nada acompanha. Muito bem. Agora eu vou trazer para os irmãos, para a gente dar o respaldo final aqui, sobre Paulo e Tiago. Justificação somente pela fé ou a justificação é pela fé e pelas obras? Na palavra de Tiago. Parece que Paulo é somente pela fé. Parece que Tiago é pela fé e pelas obras. Vou ver o texto de Tiago. Meus irmãos, aproveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Salvação por uma fé sem obras. Essa fé pode salvar? Se o irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessidade de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, e de paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Confrontação? Mas alguém dirá, ok, tu tens fé e eu tenho obras. Tudo bem.
mostra-me esta tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? O argumento anterior, faze bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Ou seja, essa fé não tem valor nenhum, ela não opera nada, não faz nada. Mais um slide. Não foi por obras que Abraão, pegou o personagem de Paulo, né? Foi lá em Jesus pegou Abraão. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado. Quer dizer que Abraão foi justificado quando fez alguma coisa, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as obras. O efeito foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura qual diz, ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais, portanto, que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Digo, e aí, como se fosse pouco pegar somente Abraão, ele vai pegar a prostituta Raabe, a ex-prostituta. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, agora uma ex-meretriz, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E daí, queridos? E daí? Como é que fica essa história que até agora nós trabalhamos, que a fé anda de mãos limpas, ela não vê obra nenhuma, ela não traz obra nenhuma, e agora Tiago vem e derruba tudo isso, pelo menos aparentemente. Deixa eu falar para vocês, o que é visão tridentina? Ela dizia que a fé, somente a fé sozinha, é insuficiente para a salvação. E a prova textual, esse texto que nós lemos aqui. O que é fé tridentina? No Concílio de Trento, o Concílio de Trento foi em 1546, o Concílio de Trento, que foi que já depois da Reforma Protestante. 1517 foi a Reforma Protestante, 1546 veio o Concílio de Trento. O que foi que o Concílio de Trento fez? O Concílio de Trento diz o seguinte: ninguém é salvo unicamente pela fé. A fé é insuficiente para salvar o homem. Você tem que colocar do lado da fé a santificação. À medida que você for se esforçando para santificar a sua vida, e juntando e misturando santificação de um lado e justificação do outro, justificação misturada com santificação, você vai ser salvo. Justificação é um ato de Deus, mas santificação é um ato seu. Só existe salvação com o esforço de Deus de um lado para justificar e o esforço do homem do outro lado para santificar. Então, justificação mais santificação é igual salvação. Este foi o resultado do Concílio de Trento, aí chamado visão tridentina ou Concílio Tridentino, não é? E a visão tridentina é que justificação mais santificação é igual salvação. E o texto básico é esse que nós lemos aqui, que Tiago o tempo todo, Tiago está falando, olha, a fé sozinha não adianta, tem que ter obras. E o Concílio de Trento entendeu obras aí, esse esforço humano de se salvar. Não é? Muito bem, vamos tirar a prova dos 9. Existe alguma divergência entre Paulo e Tiago? Porque tanto um como o outro usa a mesma argumentação histórica, Abraão. Paulo vai a Abraão e Tiago também vai a Abraão. Existe aqui alguma divergência dos dois? Nenhuma divergência. Tá, e como a gente resolve isso? Nós vamos resolver isso agora, rapidinho.
A gente precisa entender, queridos, na Bíblia, o que significa literatura de sabedoria na Bíblia. Por exemplo, o que é literatura de sabedoria na Bíblia? Provérbios é uma literatura de sabedoria. Ensina você a viver o seu dia a dia, dentro de casa, com seus pais, com seus amigos, na sociedade, diante dessas oportunidades de loucura, de insensatez, de violência. Essa literatura de sabedoria simplesmente diz assim: meu filho, não vá por esse caminho não, porque esse caminho não dá certo, não dá certo, vá por outro caminho. Pega o capítulo 7 de Provérbios, capítulo 6 do capítulo 7, e diz assim: olha, não seja tolo, não seja insensato. Quando você olha para uma mulher, ela tem lábios de mel, essa mulher é sensual, essa mulher é atrativa, essa mulher é irresistível. Você não seja tolo, porque esse é só o começo. Quando você terminar, a vida é outra. Você vai terminar na sepultura. O que era romance virou pesadelo. Um exemplo do capítulo 6, do capítulo 7 de Provérbios. Isso a gente chama de literatura de sabedoria. Ensinar, fazer escolhas corretas diante da vida. Por exemplo, Paulo em 1 Timóteo 2,15 diz que as mulheres serão salvas por darem à luz. A gravidez salva alguém? Gravidez resolve o problema das pecadoras? Não precisa nem de Jesus? Essa expressão de Paulo aqui, em 1 Timóteo 2,15, está dentro desta literatura de sabedoria. Como Tiago também, como a mensagem de Tiago também. Eles estão em planos diferentes. Tiago está falando da vida do dia a dia e Paulo está colocando questões doutrinárias. Então vamos lá. Paulo está escrevendo doutrina, mostrando como a gente resolve as questões diante de Deus. Tiago examina esta fé diante dos homens. É mais ou menos assim: Deus vê a minha fé, o meu coração, Deus vê a minha fé. Eu sou justificado diante de Deus pela fé. Mas Tiago está dizendo o seguinte: as pessoas que não conhecem o seu coração precisam ver as suas obras. Então, o plano deles estão totalmente diferente. Quando Paulo nos coloca diante de Deus, Tiago nos coloca diante das pessoas. E as pessoas olham o quê? As obras que a nossa fé possa produzir. Agora, veja uma outra diferença grande. Paulo vai buscar Abraão no capítulo 15, versículo 6, a partir daí. Tiago vai lá para o capítulo 22, pega Abraão, mas em Gênesis 22. Aqui tem uma distância, queridos, muito grande. A distância de Paulo para Tiago, da experiência de Abraão, é muito distante. São experiências diferentes, são perspectivas diferentes, são pontos de vista diferentes do mesmo personagem. Então, um trabalha a justificação diante de Deus e o outro trabalha a justificação diante dos homens. A perspectiva de Tiago é essa daqui, do dia a dia, nós em relação ao nosso próximo. Essa expressão aqui eu trouxe. Thomas Manton é um dos bons exegetas bíblicos. Olha a frase de ouro que ele conseguiu cunhar. Pela justiça da fé, essa de Paulo, somos quitados do pecado, tirados do pecado. E pela justiça das obras, somos quitados da hipocrisia. Aqui é Paulo, aqui é Tiago. Essa aqui nos liberta do nosso pecado. Esta fé nos liberta do pecado. Aqui, esta fé nos liberta da hipocrisia. Dizer assim: eu sou crente, eu sou salvo, eu sou muito bom, mas o meu relacionamento, a minha vida é inútil.
diante das pessoas. E, acho que tem mais um argumento. Queridos, terminando, só tem mais um slide, para a gente entender a fé. O que é fé? Na verdade, a fé é apenas uma obediência pactual ao pacto que Deus faz conosco, a aliança que Deus faz conosco. Não basta dizer assim, olha, eu tenho a fé que a Bíblia fala. Tá, tudo bem. Esta fé produz a sua fidelidade, a sua obediência à aliança de Deus, ao pacto de Deus, a essência desta fé. Não, eu tenho uma fé. Esse negócio aqui, eu estou pensando ainda como é que eu vou fazer com esse negócio aqui. Não existe isso, queridos. A prova, a essência desta fé salvadora, essa perspectiva de Paulo, é a nossa fidelidade e a nossa obediência à aliança que Deus tem conosco em Cristo Jesus. E para terminar, não, tem mais outro slide. Isso aqui foi achei isso aqui, eu gostei. Isso aqui, o Parker, ele falando exatamente sobre esses 5 pontos da reforma protestante, aí ele trouxe no dos seus escritos esse acróstico em inglês, né? Porque lá ele comenta em inglês. Então ele trouxe um acróstico e ele diz assim, esse acróstico era um dos acrósticos da escola bíblica dominical, para traduzir o que representa a fé. Forsaken all I take him. Esquecendo, abandonando tudo, eu o seguro. Seguro quem? Jesus. Então, que essa é a melhor definição de fé nesse acróstico usado nas escolas bíblicas dominicais. Esquecendo tudo, a partir do momento que eu creio, esqueci tudo na vida e no mundo, eu seguro apenas Jesus. Achei muito legal. Queridos, isso aqui é um hino, tá? Nada do que eu faço, mas tudo o que Cristo fez. E aqui é a estrofe de um hino. Mas olha esse hino. Numa vida que eu não vivi, numa morte que eu não morri, a vida de outro, a morte de outro, nisto repousa toda a minha eternidade. Então a minha eternidade é uma vida que eu não vivi, a vida de Jesus. A minha eternidade é uma morte que eu não morri, é a morte de Jesus. A minha eternidade é a vida dele e a minha eternidade é a morte dele. E aqui, acho que é o último slide, só a conclusão ali é a conclusão. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. O que é isso aqui, queridos? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Estamos terminando como nós começamos. O que é isso aí? De fé em fé. Tudo começa com a fé e tudo termina com a fé. A nossa vida cristã começa com a fé e a vida cristã termina com a fé. E aqui, nós estamos diante de Cambridge, aquela Assembleia de Cambridge que definiu, foi a Assembleia de Cambridge em 1996 que definiu tudo isso. Então, isso aqui é para terminar. O que é que a gente afirma e reafirma? Vamos ler juntos? Reafirmamos que a justificação... Está dando para ver? Tá? Bonito como crente? 1, 2 e... Reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Se nós reafirmamos, nós negamos. O que é que nós negamos? Bem forte. Negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão
da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição, quem reivindique ser igreja, mas negue ou condene sola fide, somente a fé, possa ser reconhecida como igreja legítima. Então, nós negamos qualquer instituição religiosa, mesmo que seja a Presbiteriana Renovada do Brasil, se ela, por acaso, vier a negar somente a fé, ou que ela venha afirmar qualquer mérito que possa ser encontrado em nós. Então, queridos, quando viu quanta coisa, quanta ideia está dentro, quando a gente fala assim, igreja do Senhor, a nossa salvação é pela fé e somente pela fé. Porque às vezes, queridos, nós gostamos mais de Moisés do que de Jesus. Nós achamos que nós temos muitos méritos diante de Deus. E diante de Deus você não tem mérito nenhum. Quando o tema for salvação, você não tem mérito nenhum. Agora, as boas obras é outra história diferente. Nós fomos salvos mediante a fé. Isto não vem de nós, é um presente de Deus, não vem das obras para que se ninguém glorie. Mas não somos salvos pelas boas obras para a fé. Nós somos salvos pela fé para as boas obras. E aí é uma outra história. Boas obras é galardão, não é salvação. São duas coisas diferentes. Amém, queridos? Perguntas? Dúvidas? Muitas. Ok. Você quer voltar à ilustração da Bíblia e da caneta? Nós dizemos o seguinte, eu coloco aqui a Bíblia como sendo Jesus, tá? Eu coloco naquela ilustração da Bíblia e da caneta, eu coloco a Bíblia como sendo Jesus, e tudo o que ele faz, porque fé e justificação vem como presente de Deus, seria a caneta. E Deus diz, está aqui, a Bíblia representando nesse caso Jesus. Automaticamente. Isso. Primeiro Timóteo 4:1, que diz, onde entra nessa história, 1 Timóteo 4:1. A minha carta pastoral aqui. E como que fica? Ora, 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. A apostasia. Como fica a apostasia? Aí, queridos, a gente precisa entender o que significa a palavra apostasia. Queda, vou dizer assim, você já viu uma pessoa que caiu? Sim, pastor, caí em pecado. Pequei. É diferente, mas estou arrependido, estou chorando amargamente, estou desesperado, estou aflito. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, eu pequei. Seja o pecado que for. Matar, roubar, mentir, adulterar, seja o que for. É diferente de uma pessoa que chega e diz assim, não acredito em Jesus. Eu vi ontem, queridos, foi antes de ontem, mudando canal de televisão, eu vi lá sobre o tráfico de drogas, essa comunidade de tráfico de drogas. Aí apareceu um cidadão, na entrevista
com o jornalista, ele disse, mas olha, coisa pesadíssima, não dá para repetir aqui o que ele falou, que é coisa pesadíssima sobre Deus. Ele disse, não quero saber de Deus, não quero saber dessa fé, já orei muitas vezes a Deus, já busquei muita presença de Deus, hoje eu quero tudo na vida, menos esse Deus. Isso deixou de apostasia. Uma pessoa que cai na fé, que tem um deslize espiritual, é uma coisa. Abandono de fé é o que Paulo diz, saíram do nosso meio porque não são dos nossos. Nunca estiveram conosco. Então, são questões diferentes. Não é? Apostasia significa na Bíblia que essas pessoas nunca tiveram um encontro com Deus. Que é diferente, por exemplo, de Pedro quando caiu, né? Pedro caiu, negou Jesus, chorou amargamente e Jesus o restaurou. Diferente de Judas Iscariotes, que foi para nunca mais voltar. E aí vem Paulo, saiu do nosso meio porque não eram dos nossos. Tem um outro exemplo na Bíblia, aquele do jovem rico, quando Jesus disse, vai, vende tudo que tens, reparta com os pobres, vem e segue-me e terás um tesouro no reino de Deus. A ideia na Bíblia é que ele foi para nunca mais voltar, porque a Bíblia não fala mais sobre ele. Então são ideias diferentes. Então a primeira coisa que a gente tem que definir o que representa apostasia no conceito bíblico, que é diferente de queda. Deu para ilustrar? Ele está falando de apostasia, de abandono. E naquele contexto, saíram de nós porque não eram dos nossos. Isso. A ideia é que se faz parte, mas a questão é, fez parte? Fez parte, porque Paulo diz o seguinte, nem todos que são de Israel são israelitas. Paulo diz, nem todos que são de Israel são israelitas. Então, aquela tese daquele editor, daquele jornal lá de Porto Alegre, que basta ser judeu para ser salvo, está errada a tese dele. Paulo diz, nem todos que são de Israel são israelitas. Estão, mas não são. Estar não significa ser. Em outras palavras, é isso. E foram porque não eram daqui. É um contexto complicado. Você, por exemplo, em teologia pastoral, imagina o seguinte, em teologia pastoral, você está atendendo o seu gabinete pastoral e chegam pessoas, como você sabe se o negócio dele é queda ou se é apostasia? Teve um caso, por exemplo, eu conheço um caso que eu não teria coragem de fazer gabinete pastoral com essa pessoa. É meio estranho o negócio dele. Isso foi em Anápolis. Aconteceu em Anápolis. O cidadão diz assim, olha, eu não acredito em Espírito Santo, eu não acredito em Jesus, eu não acredito na forma como a igreja prega sobre Deus. E para provar que ele não acreditava, ele fez uma coisa que parece que a gente peca falando. Ele disse assim, aqui é o Espírito Santo, pegou a folha de papel, isso aconteceu em Anápolis aqui, numa igreja nossa, que era nossa, saiu da renovada. Isso aconteceu depois que saiu da renovada, ainda bem. Mas ele pegou uma folha de papel em branco, ele disse assim, essa folha é o Espírito Santo. E para provar que eu não acredito nesse Espírito Santo de vocês, escarrou no papel. Se esse cidadão chegasse para mim e falasse assim, ore comigo, estou arrependido, eu não colocaria minhas mãos sobre a cabeça dele. Entendeu? Eu não colocaria minhas mãos, eu não oraria. Eu não teria gabinete pastoral com essa pessoa. E aí?
Estava, mas não era. Você entendeu como a coisa é pesada? Então, queridos, existe queda, existe deslize, existe pecado e existe apostasia. Para mim, esse é um caso de apostasia e foi embora porque não era dos nossos. Você acha que eu ia orar com um cidadão desse? Você acha que eu ia pôr minhas mãos na cabeça de um cidadão desse? Você acha que eu ia ficar sentado na frente dele? Eu levantaria e falaria, meu filho, dá licença, arranja outra coisa, arranja mais outra coisa para você fazer na vida. Porque eu entendo que alguém que chega a um ponto desse, nunca teve um encontro com Jesus. Entendeu? Pesado, né? Pesado. Pesado, queridos. Mas a mensagem que nós pregamos, ela é linda. Presente de Deus. Vamos orar?